No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. A gente começa trazendo os destaques para você. Bandidos cada vez mais abusados. Até a sede da Polícia Federal em Goiânia foi alvo de atentado ontem à noite. Mais um ataque do novo cangaço. Moradores de Trindade acordaram hoje em pânico. Bandidos explodem caixa eletrônico e assustam a cidade com vários disparos. Muitos tiros, duas motos circulando, dando tiro para cima. Crime ambiental. Prédios são construídos em Goiânia em cima de nascentes. E o Ministério Público propõe ação contra a Prefeitura. O caso é antigo. Bom, eu moro há 4 anos e é todos os dias dessa forma. Como você viu na escalada, na abertura do programa, abuso em cima de abuso, Abuso dos bandidos, que estão cada vez mais atrevidos, mas sem medo da polícia, inclusive agora visando a Polícia Federal, bandidos de toda ordem e abusos de toda ordem. Abuso como esse que você acabou de ver também, essa água jorrando, que vem de uma nascente que fica sob um monte de prédios autorizados pela Prefeitura de Goiânia. Enfim, o que fazer para resolver, pelo menos em parte, alguns desses problemas? A gente vai conversar sobre esse assunto com 2 convidados que têm a competência de legislar e fiscalizar. Você já sabe, os vereadores que devem estar atentos a esse problema e estão atentos também em relação a outros problemas, a outros abusos que a gente tem visto ao longo dessa administração. Está aqui ele que é aliado do prefeito Paulo Garcia, o vereador Wellington Peixoto, do PMDB. Boa noite, vereador. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo. Está aqui também ele que é adversário, ele é da oposição lá dentro da Câmara de Vereadores e sempre faz denúncias com devido embasamento para que essas acusações, essas denúncias prosperem e resultem no que tem resultado ao longo do tempo. Vereador Elias Vaz, do PSB. Tudo bem, vereador? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. E você que nos assiste é nosso convidado especial, Além dos 2 aqui, você em casa é nosso convidado especial, porque a sua opinião é muito importante para nós. Dê a sua opinião sobre esses assuntos e outros que a gente vai tratar durante o programa através do nosso WhatsApp 982003223. 982003223. Não se esqueça de colocar no início da sua mensagem o seu nome e onde você mora, tá bem? Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Tudo bem, você que acompanha o nosso programa haverá de se lembrar, se você assistiu ontem, que aqui esteve o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Divino Alves, e um dos assuntos que a gente tratou com ele foi exatamente essa ação do novo cangaço, a explosão de caixas eletrônicos. Repito, não que eu esteja preocupado com o dinheiro dos bancos, porque banco ganha dinheiro demais em cima da gente, E não há nada que proíba que ladrão roube de ladrão, vereador? Porque ele vai ter 100 anos de perdão. Com todo respeito, pelos banqueiros, mas é verdade que eles têm dinheiro demais e não estão preocupados também com o dinheiro que é levado, porque tudo tem seguro para eles. Eles não perdem nada nunca e só ganham tudo sempre em cima dos funcionários que ganham cada vez menos e são mais explorados e em cima dos clientes também, que acabam também sendo explorados e fazendo às vezes de funcionário do banco, Porque hoje através da internet você faz tudo e se quiser ir ao banco fazer não é atendido, vereador? É verdade, Paulo. Aliás, o Brasil é o paraíso dos bancos, Paulo? Não tem crise para banco. Seja qual governo for. Não, qualquer plano econômico, sempre os bancos se deram bem no Brasil. Ganham dinheiro demais, Inclusive bancos oficiais, como a própria Caixa Econômica Federal, por exemplo, que no ano passado teve um lucro de 7 bilhões e 200 milhões de reais. O Banco do Brasil teve exatamente o dobro, 14 bilhões e 400 milhões de reais. Quer dizer, bancos oficiais que teoricamente teriam uma função social. O problema é que eles funcionam
muito parecido com os bancos privados, né? Então acaba que tem resultado, está tomando uma distorção, né? Porque eu acho que a função do banco público não seria essa. Com certeza, né? Teria uma função social que não é cumprida na sua plenitude. Mas muito bem, vamos lá. Eles ganham milhões com as taxas nessas tarifas, né? Inclusive o PROCON verificou altíssimas variações com esse dinheiro. Eles forçam também o cliente a usar o caixa eletrônico e não dão a mínima segurança. O que tem de pessoas que estão sendo assaltadas, passando constrangimento dentro de agências, principalmente finais de semana, e eles não fazem nada, mas forçam o cliente a todo momento a usar o caixa eletrônico. E nem oferecem segurança. Nenhuma, né? Segurança nenhuma. E com detalhe, mesmo que haja segurança dentro dos bancos, os seguranças são orientados a não reagirem nunca, né? Teoricamente também, para preservar, né, o próprio cliente, né, a integridade física do cliente. Mas, enfim, é outra história. Vamos lá nessa história aqui, porque esse dinheiro dos bancos estava sendo visado por mais uma vez, por mais uma quadrilha do chamado Novo Cangaço. Trindade, a capital da fé, acabou virando palco para mais uma ação desses bandidos. E ontem, eu estava dizendo, esteve aqui no programa o Coronel Divino Alves, que é comandante da Polícia Militar, e a gente falava sobre esse assunto e sobre o abuso dos bandidos. Eles estão cada vez mais indo atrás do dinheiro e a polícia faz o trabalho dela, mas não adianta nada, porque no dia seguinte eles estão de novo nas ruas fazendo isso que você vai ver que aconteceu em Trindade. Vídeos gravados por moradores da cidade pelo circuito interno de segurança de uma sorveteria mostram os bandidos chegando ao local em um veículo Corolla. A ação aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Os criminosos dispararam vários tiros para cima antes de explodir o caixa eletrônico. O que mais assustou as pessoas que moram aqui em frente à praça onde fica o caixa eletrônico foi a quantidade de tiros que os criminosos dispararam. Segundo relatos de moradores, 2 motoqueiros ficaram andando pelas ruas atirando para cima, uma forma de intimidar qualquer tipo de reação da polícia e também da comunidade. Muitos tiros, 2 motos circulando, dando tiro para cima, acho para intimidar, né, o pessoal, moradores, e ficou nisso aí. Essa moradora, que não quis se identificar, conta que a explosão foi tão forte que foi sentida dentro de casa. Foi um barulho muito forte, aí eu já vi que não era só uma coisa simples, era mais. Meu marido falou, acho que é um caixa eletrônico. Para evitar a chegada de viaturas no local do crime, os bandidos espalharam objetos perfurantes pelas ruas próximas à praça da prefeitura. Um outro vídeo gravado logo depois que os bandidos deixaram a cidade mostra algumas pessoas dentro do terminal de atendimento eletrônico pegando o dinheiro que ficou espalhado depois da explosão. A explosão atingiu também lojas e residências que ficam em frente ao caixa eletrônico. Muros, portas, paredes e até uma geladeira dessa sorveteria foram atingidos pelos disparos. O local fica a pouco mais de 50 metros da sede da prefeitura. E para este morador, o crime não foi uma surpresa. Desde a instalação desse caixa eletrônico, apesar de ser muito útil para nós, muito prático, mas o nosso receio era com instalação, com explosão disso. A gente sempre falou isso, uma hora vai explodir esse caixa aqui. E explodiu, né? E é o que parece, outros mais irão explodir, né? Infelizmente, a cidade está sofrendo, o estado de Goiás está sofrendo esse tipo de problema e fica aquela aflição, né? Eu fico pensando, Paulo, se uma hora dessa alguma pessoa estiver por perto, né, alguma coisa assim, aí realmente o mal seria muito maior, né? Com certeza, né? Mas pelo menos isso parece a gente, né, que eles estão fazendo essas ações em momentos em que não tem ninguém, quer dizer, não estão fazendo com que as pessoas corram risco. Mas e o susto, e o trauma que fica, e o medo que fica? E não bastassem os bandidos, existem também os saqueadores, né, como a gente viu aí, aquelas pessoas que viram, opa, tem dinheiro ali, vamos pegar. Quer dizer, é cultura, infelizmente, do brasileiro, quando tomba, por exemplo, um caminhão de cerveja, um caminhão de alimento, né, os saqueadores vão em cima da carga, quer dizer, aquilo pertence a alguém, né, não é por aí, quer dizer, acabam sendo tão bandidos quanto os tais. Estão cometendo crime, né? É crime também. Estão cometendo crime. Crime também cometendo
contra a Polícia Federal aqui em Goiânia. A sede da Polícia Federal aqui em Goiânia foi alvo de um atentado ontem à noite. A polícia, naturalmente, já está investigando o caso e vai se concentrar em imagens de câmera de segurança para tentar chegar aos autores de mais esse abuso. Moradores e o porteiro que estava de plantão neste prédio, no setor Bela Vista, ouviram os disparos por volta das 11h30 da noite. Hoje de manhã, homens da Guarda Civil Metropolitana fizeram uma varredura no Parque Areião. A marca de um dos tiros na grade é uma das pistas que os policiais estão analisando. Os investigadores da Polícia Federal também já isolaram o local e começaram o trabalho de perícia. A pedido da Polícia Federal, nós fizemos uma varredura aqui, mas não encontramos nenhuma cápsula, né? De acordo com a própria Polícia Federal também, pode ter sido uma arma de calibre grosso, tipo carabina, né? Feito o disparo, mas até o momento a gente tem só essas suposições, não tem ainda nada concreto, né? Nos vidros da sede da PF, dá para ver 2 buracos provocados pelos disparos. Relatar só que houve, que escutaram por volta de meia-noite, meia-noite e meia, esses disparos, mas como aqui nós temos 2 quartéis aqui próximos, né, que geralmente fazem uso de, né, de treinamentos, né, é algo de rotina, né, não deu para perceber a normalidade, né. Do lado de dentro, também há marcas nos vidros. O atendimento ao público aqui na sede da Polícia Federal começou normalmente às 8 horas da manhã. A gente pode ver um pouquinho aqui da movimentação. Na hora em que os disparos foram feitos ontem à noite, não tinha ninguém aqui no balcão. Tinha sim uma equipe de plantão e também os vigilantes que começaram a ser ouvidos hoje pela manhã pelo delegado Flávio Leite. Esse inquérito foi aberto hoje, mas será repassado para outro delegado. Uma das câmeras de segurança que vai ser periciada pelo Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Federal é esta aqui, que fica na sede da instituição e pega o movimento da Alameda Coronel Eugênio Jardim. Os policiais também estão atrás de outros equipamentos que podem ter flagrado algum movimento suspeito na noite de ontem. Muito bem, a Polícia Federal disse em nota, naturalmente, que foi aberto um inquérito para investigar o caso, repudia o crime que afronta o Estado Democrático de Direito. Diz também que a entidade continua comprometida com o combate ao crime organizado, que está cada vez mais organizado, né, vereador, nesse país. Sim, se não estão respeitando a sede da Polícia Federal, quem dirá nós que estamos aí sem essa segurança. A sensação de falta de segurança é muito grande. Eu sou empresário e vivencio isso constantemente. Já tivemos mais de 7 assaltos esse ano. A gente tem o apoio da Polícia Militar. Você tem postos de combustível? Sim, postos de combustível. E fomos lá do lado da Câmara, fomos assaltados 7 vezes. Só esse ano? A gente tem o apoio da Polícia Militar sempre, mas é aquilo. Prendem, no outro dia já está solto. E as pessoas já estão acostumadas a falar, não tem perigo de ficarmos presos. E esse método do nosso sistema judiciário está aumentando ainda mais essa criminalidade, que estão perdendo o medo e a vergonha também. Estão perdendo? Não, já perderam, né? Na minha opinião, já perderam, né? E esse atentado contra a sede da Polícia Federal é emblemático, né, vereador? Ontem eu dizia aqui, durante a entrevista com o comandante, que eu acho que tem que acontecer o que aconteceu agora, recentemente, em relação àquelas manifestações contra e pró o impeachment de Dilma Rousseff. Não interessa, as pessoas de alguma forma foram às ruas e acabaram sendo determinantes para acontecer o que aconteceu, de uma forma ou de outra. Se as pessoas não se organizarem rapidamente, se a sociedade brasileira não se organizar, for às ruas, cobrar dos políticos para que mudem as leis, para que as leis sejam mais rigorosas, mais rígidas e que elas sejam cumpridas pela justiça, e que haja uma mudança muito grande nesse país, a gente está perdendo a guerra para os bandidos de goleada já. Quer dizer, se não houver uma manifestação popular, maciça, nacional, essa situação só vai piorar. O problema é grave, Paulo, porque a gente vai vendo assim, que a ousadia, são 2 exemplos claros aí, um pessoal dando tiro, saindo de moto, né, que foi em Trindade, dando tiro para cima, quer dizer, fazendo isso impunemente. Quer dizer, a pessoa fazer uma atitude dessa. A outra foi essa questão da Polícia Federal. Isso demonstra claramente que eu acho que o problema da violência é um problema profundo, precisa discutir, achar soluções realmente, eu acho que tem relação com outras questões, não é só um problema da violência, não pode ser tratada como um problema em si, mas precisa tomar atitude. Não dá para fazer de conta que esse problema não existe, porque daqui a pouco, assim, até de dia não vai dar mais para sair na rua, porque de noite já não dá.
né? Então assim, fica difícil você andar nas ruas, que o medo ele é permanente, né? E teve uma cidade que a Polícia Militar gravou um vídeo reclamando do judiciário, que eu não me recordo qual é, que eles estão cansando já. Eles até falam que está enxugando gelo. Tamanha é a falta da Isso já foi justiça. dito aqui pelo pessoal da polícia, embora alguns digam o seguinte: estamos fazendo nossa missão. O próprio delegado-geral da polícia, Álvaro Cássio, ele disse ontem no nosso programa, ele disse o seguinte: olha, gente, não queremos saber se depois botarem em liberdade, nós queremos saber de cumprir o nosso papel. Claro, ele está no papel dele, só que aí eu digo, tem que haver uma organização da sociedade, das autoridades, e se unirem para fazer primeiro uma política nacional de segurança, coisa que não existe no Brasil. Dilma ensaiou, mas não deu em nada. E tem um problema também, Paulo, assim, que eu acho que é importante. Eu acho que o problema maior não está nem nas leis, ela está na morosidade do cumprimento das leis. Porque, por exemplo, quando você fala que uma pessoa pode cumprir em liberdade, responder um processo, só que o processo não poderia demorar 10 anos, ele tinha que demorar 4 meses, 3 meses, como são em outros países. Então, quando você dá essa oportunidade para a pessoa, dela fazer o recurso, ela usa isso para ficar livre 8, 10 anos e o processo nunca julga. E a polícia tem trabalhado, eu disse isso ontem durante o programa, eu considero que nós temos a melhor polícia civil e a melhor polícia militar do Brasil. Eu estou falando isso pelo conhecimento que eu tenho e pela observação que a gente faz em relação ao trabalho das polícias em outros estados. Tanto que eles estão trabalhando, por exemplo, 3 suspeitos não, essa história também do politicamente correto aborrece, tem hora, né? Os caras foram pegos em flagrante ali, tentando explodir um caixa eletrônico na cidade de Mara Rosa. A polícia flagrou, prendeu. Só que até quando eles vão ficar presos? A gente não sabe. Como, por exemplo, a Polícia Civil cumpriu hoje um mandado de prisão provisória, temporária, aliás, de 30 dias contra o Bruno Vieira de Souza, de 29 anos, que é acusado de coautoria nos crimes de assassinato do sargento Iris Alves e tentativa de homicídio contra o soldado Hélio Bezerro de Souza. Esse caso aconteceu agora, dia 8 de julho. Esses 2 policiais, que está vendo imagens aí, atendiam uma ocorrência em Itacaiú, distrito de Britânia, aqui no oeste goiano. Na confusão, os policiais tentavam conduzir o acusado até a delegacia. Ismael Pereira de Souza, pai dele, sacou a arma da cintura do sargento e efetuou vários disparos. E o atirador foi baleado e também morreu. E o Bruno foi atingido de raspão na perna. É interessante, porque tem essas imagens aí feitas por celular que mostram todo o conflito, mostram o desfecho que culminou na morte do sargento, só que a justiça, isso foi tema inclusive de um desabafo feito em rede nacional pelo vice-governador e secretário estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária, José Eliton. Ele ficou extremamente insatisfeito porque esse acusado, menos de 24 horas após o crime, ele estava detido, foi solto pela Justiça. E ele criticou isso durante o programa Brasil Urgente, não é isso? Da Bandeirantes, e disse o seguinte: é lamentável que suspeitos aí é o politicamente correto, suspeitos de crimes graves sejam postos em liberdade, colocando em risco a vida da população. Só que agora a Justiça determinou, então, a prisão desse cidadão. É uma bola de neve, né? Uma coisa puxando outra, né? Quer dizer, o erro, as leis que são frouxas, os políticos que não se preocupam com as leis, a não ser para se beneficiarem delas eles próprios, ninguém se interessa por uma política nacional, as fronteiras estão completamente desguarnecidas, por onde entram drogas, entram armas, e está dando no que está dando aqui no Brasil. Todo mundo armado, todo mundo abastecido de droga e a sociedade presa dentro de casa, quando deveria ser o inverso. Verdade. Não é isso? Tá bem, vamos para o intervalo? A partir do próximo intervalo, do próximo bloco, a gente vai falar sobre questões pontuais que têm ligação com os nossos 2 convidados, vereador Wellington Peixoto, do PMDB, e vereador Elias Vaz, do PSB. Um dos assuntos é a questão dos grandes geradores de lixo, que a partir de agora, por conta de uma lei nacional, que está sendo aplicada pela Prefeitura de Goiânia, tem que pagar pela coleta de lixo a partir de um determinado peso. Existem controvérsias em relação a isso, a gente vai ver os 2 convidados. E também sobre aqueles prédios que foram construídos sobre nascentes de água aqui em Goiânia. Outro crime ambiental, mas crime
de falta de vergonha, né, vereador? Porque a gente está vivendo um período de escassez de água, todo mundo sabe que a água vai ser o grande problema desse século e o pessoal está se lixando para isso, pensando apenas no vil metal, no dinheiro que vai entrar no bolso deles. Nosso WhatsApp para sua participação, 982003223. A gente volta já. Tudo bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo 2 vereadores, um da base de apoio do prefeito Paulo Garcia, vereador Wellington Peixoto, que é do PMDB, e o outro vereador Elias Vaz, que é do PSB, que é de oposição. E você em casa, com todo o direito à sua opinião, pelo nosso WhatsApp, 982003223. O William Alves de Lima, do Jardim Novo Mundo, considera que Goiânia está pior do que o Rio de Janeiro no sentido de violência. A gente tem que trabalhar para não chegar lá, William. Eu acho que a gente ainda não chegou ao estágio do Rio de Janeiro, até pela proporção, né, do número de habitantes, mas se não for feita alguma coisa agora urgentemente, nós vamos chegar lá, com certeza. Tá difícil. Goiânia está assim, a cada dia que passa está piorando a questão da violência. Bem, vamos lá, vamos falar sobre uma lei nacional, que é a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, não é isso? Que obriga que as prefeituras tomem algumas providências. Dentre elas, obrigar grandes geradores de lixo, como por exemplo condomínios, bares, a pagar pela coleta de resíduos aqui em Goiânia. Existe muita dúvida, existe muito questionamento a respeito disso e por conta dessa situação foi realizada uma audiência pública ontem, não é isso? Exatamente. Na Câmara de Vereadores. A gente vai resgatar esse assunto para trazê-lo à discussão aqui no estúdio. Veja. A audiência pública reuniu na Câmara de Vereadores representantes do comércio, da indústria e de condomínios residenciais que foram afetados pela lei. Flávio é síndico de um condomínio que fica na região noroeste de Goiânia. Ele afirma que os moradores não têm condições de pagar pela coleta de lixo. Tem casas lá no nosso condomínio lá que o pessoal não tem condição de ter uma moto na frente. O pessoal não tem uma moto como meio de locomoção ou como conforto de um bem. Então, assim, é uma lei que ela vai onerar muito a nossa taxa de condomínio, ela é injusta. O diretor executivo da Associação de Bares e Restaurantes conta que a nova lei pegou de surpresa os empresários. As dúvidas que existem hoje justamente quanto à questão da pesagem, como que vai se identificar esse grande gerador, né? Como que vai ser feita a cobrança, porque se fala na cobrança por toneladas. Então nós temos aí uma dificuldade quanto também à questão do lixo que é disposto por cada estabelecimento. A lei que entrou em vigor no último dia 15 obriga cerca de 800 grandes geradores de resíduos a pagarem pela coleta e transporte do lixo até o aterro sanitário. A vereadora Cristina Lopes afirma que a legislação não é clara e por isso vai pedir a suspensão da cobrança. Nós não estamos propondo uma anulação da lei, mas uma postergar a lei para que as pessoas entendam o que ela é e se adequem a ela. O presidente da Comurg afirma que os pequenos condomínios não se enquadram na cobrança. Os condomínios são aqueles que têm a concessão administrativa de uso do solo. São 20 em Goiânia. São os condomínios que fecharam todo o setor, tipo um Aldeia do Vale, um Alphaville. Para a Comurg, os empresários tiveram tempo suficiente para a adequação. Essa lei é de 2011, o empresariado teve prazo demais. Desde 2011 eles sabem disso. A maioria, os grandes geradores mesmo, 138 já vieram aqui na Comurg e já estão fazendo. Falando em prazo demais, já que essa lei é de 2011, não é isso? Uhum. A prefeitura também tem as suas obrigações, né, vereador? Tem. Inclusive, cuidar do aterro sanitário. É verdade, verdade. Ela está cobrando isso dos empresários, mas ela está fazendo a parte dela em relação aos aterros? E tem uma coisa, Paulo, que a lei pode ser de 2011, mas a prefeitura, quando coloca isso na pauta, eu acho que a prefeitura tem que ter a sensibilidade de saber fazer isso de forma gradativa e num tempo que as pessoas se adequem. Né? E até para não cometer, inclusive, injustiça. Por exemplo, eu já tive reclamação de condomínio vertical, né, não horizontal, porque tem uma grande quantidade de apartamentos que o pessoal estava preocupado. Quer dizer, eu mesmo fiquei na dúvida se pagaria ou não. Quer dizer, eles estavam dizendo que teriam que pagar. E se tiver que pagar, aí é uma situação absurda, porque o poder aquisitivo dessas pessoas ali, ali tem muitas vezes tem condomínio, tem muitos apartamentos, mas não quer dizer que o pessoal tem um poder aquisitivo alto. Então, seria uma injustiça. Então, eu acho que a doutora Cristina tem razão, é preciso ter tranquilidade, é preciso fazer com muita
com muito diálogo, acima de tudo, com a sociedade. E não fazer audiência pública como foi feita agora, depois da aplicação já dessa lei, né, vereador? E é o erro que a prefeitura está cometendo, não teve uma divulgação necessária. Então, as pessoas foram pegas de surpresa. A lei é antiga, 2011, mas quem sabia? Até nós fomos pegos de surpresa. A gente sabia que ia ser implementado, mas a forma que é, como que vai ser essa pesagem, qual o critério que vai ser utilizado. Temos condomínios populares que não tem a mínima condição. E como que vai cobrar desse pessoal? E eles foram notificados. Eu vi o presidente Edberto falando que são 20, mas alguns pequenos foram notificados. Exatamente. Então, o prefeito reuniu com alguns desses condomínios, com um representante da Brasel, com alguns empresários. Ele até que tentou prorrogar, dar mais um prazo, mas ele consultou a Compradoria, a Procuradoria da Prefeitura, e eles falaram que não podiam, porque seria a questão da receita, sabe, indicando de uma receita. Então, assim... Renúncia de receita. Renúncia de receita. Então, eu vejo que o prefeito até que tentou ouvir, tentando discutir, mas claro que muitas pessoas ainda não sabem a forma que vai ser feito esse pagamento, como que será analisado, Eu fiz essa pergunta quando eu discuti esse assunto dias atrás, quer dizer, eles vão andar com uma balancinha no caminhão para pesar, aqui deu 1.000 quilos, então paga. Aqui deu 999 quilos, então não paga. Isso, né, Paulo? Quer dizer, e tem outro problema, né, Paulo? É quando a gente fala que é a ganância da prefeitura e sempre está cobrando, né? E de um outro lado a prestação de serviço deixa muito a desejar. Goiânia continua suja, Goiânia continua encardida, Goiânia tem uma série de problemas, né? E a prefeitura sempre querendo cobrar mais. Então, aquela história, não faz o dever de casa e quer jogar sempre a conta para a sociedade pagar. E não faz a parte dela, né? Exatamente. Volta a falar do aterro sanitário, que a prefeitura não fez o que recomenda essa mesma lei, né? A Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Só para você ter uma ideia, o aterro de Goiânia não é impermeabilizado embaixo. Ele tem um sistema de drenagem, mas isso é extremamente complicado, porque ao não ser, quando fizeram o aterro, não impermeabilizaram, isso pode sempre, aquele chorume, vazar inclusive no lençol freático. Teria que ser uma condição, né? O aterro correto, da forma que a lei, aí sim poderia cobrar. E a lei eu acho que não prevê essa. E olha, eu vou repetir, o vereador Wellington Peixoto é da base do prefeito. Mas o senhor sincero, como sempre, reconhece quando há falhas. Tem falhas, a gente tem que ser apontado. Eu acho que as críticas elas têm que ser realmente expostas para que a gente possa corrigir. O senhor sabia que tem 7 caminhões de coleta de lixo na prefeitura que estão encostados com problema na embreagem? Não sabia. Não sabia? Não. Isso foi dito, inclusive, pelo presidente da Comurg no dia em que houve reunião com o pessoal da Brasel. Ele disse lá na reunião que para eles vai ser um alívio até que esse lixo seja coletado por empresas particulares, porque ele não tem condição de colocar todos os caminhões nas ruas, que já não são muitos, e já não são novos. A gente tem que lembrar o que aconteceu também, né? Tem um histórico isso. A prefeitura fez uma licitação para comprar esse caminhão, né? E na época a prefeitura demorou muito. Quando ela quis comprar, quem ganhou a licitação já não quis vender, né? Aí eles tiveram que comprar de outro, tiveram que fazer uma adaptação no caminhão. Quer dizer, essa adaptação parece que tem dado muito problema, porque o caminhão que foi vendido para a prefeitura efetivamente não era o caminhão que estaria sendo adequado, preparado estruturalmente para recepcionar aquela caçamba ali, o compactador, né? Então, esse caminhão tem dado, inclusive, mais problema do que o comum. Então, quer dizer, mais um problema de gestão dessa administração. Tá bem, tem um pedido aqui da Elisângela, que mora no setor Goiânia 2, pedindo um apoio ao senhor, vereador Wellington, ao senhor, vereador Elias, para ajudar a gente na questão do mau cheiro nessa região, que é insuportável. O que é que tem lá nessa região? Eu participo de várias reuniões. Lá é uma região que eu tenho uma ligação muito forte. Participei de várias audiências públicas, mas todo ano é a mesma coisa. Tem a empresa Cargill, que fala que não é ela, a ET fala que não é, e ninguém faz nada. Eu moro no Negrão de Lima, sente lá, viu? Então, assim, é uma vergonha. Ali na boca da noite ali, é terrível, né? Inclusive, em uma das reuniões lá no Goiânia 2, nós propomos uma ação para que possamos pedir uma indenização para a Saneago ou para a Cargill. Vamos entrar com a ação de indenização. A AMA não nos dá uma resposta concreta, não sabemos quem que é o culpado. A AMA faz a análise e fala assim, a Cargill não está correto, está em 90% correto. A Saneago não terminou o processo. Então, assim, nos deixa dúvida e ninguém nos dá uma resposta plausível. E quem sofre são os moradores do Goiânia 2, que estão as suas casas desvalorizadas e as pessoas não estão aguentando o mau cheiro lá. Pois é, e a prefeitura não se posiciona também. A AMA, que é o órgão que teria que se posicionar,
multa a Cargill, multa a Saneago, mas a gente não quer saber da multa, nós temos que solucionar o problema. Verdade. Se tiver que solucionar, multa Só e fecha. multar e ficar por isso mesmo. Não adianta. E solução tem. Solução técnica tem. Tem solução técnica. Tem então, que a AMA tem que cobrar uma solução técnica. Não tem. Eu me lembro que a Arisco, muito tempo atrás, quando ainda era Arisco, ela fez inclusive uma adaptação para o tratamento da água que saía da produção dos alimentos que ela produzia, e aquilo virou uma referência, inclusive. Quer dizer, então é possível sim fazer, basta querer e basta ter fiscalização dos senhores sobre a prefeitura e cobrar da prefeitura para que ela cobre também dos empresários. Sim. Afinal de contas, quando é para cobrar do cidadão, até pelo puxadinho, né, no IPTU, a prefeitura é rapidinha demais, né? Vem rápido a cobrança. Muito bem, vamos lá. Essa semana o Ministério Público de Goiás propôs uma ação civil pública contra a AMA, já que estamos falando da AMA, e também 17 empreendimentos que estão ali perto do Parque Flamboyant. Acontece que alguns desses empreendimentos foram construídos em cima de nascentes de água e agora a água está ali, jorrando e jorrando sobre o asfalto. Agora não, há muito tempo, você vai ver. O Ministério Público Estadual propôs uma ação civil pública contra o município de Goiânia, a Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, e 17 empreendimentos próximos ao Parque Flamboyant. O motivo é o lançamento contínuo de água que vem do lençol freático e é despejada na rua. O desperdício acontece há anos, segundo essa moradora que preferiu não se identificar. Bom, eu moro há 4 anos e é todos os dias dessa forma. Essa não é a primeira vez que o Ministério Público intervém no problema. Já foi sugerida a instalação de um sistema de infiltração e retenção no entorno da área e que para novas construções as exigências sejam maiores. O Kleber de Souza é administrador de um dos prédios e garante que os responsáveis pelos empreendimentos tentam solucionar o problema. O engenheiro, com certeza, ele foi até esses órgãos que é responsável por aqui. A prefeitura foi em todos esses órgãos que é responsável. E com certeza, se pudesse, eles teriam feito alguma coisa para estar resolvendo esse problema. Não teve autorização da prefeitura. Enquanto o problema não é resolvido, os moradores de uma das regiões mais nobres de Goiânia sofrem com os transtornos. Isso poderia ser utilizado, essa água, para alguma coisa. Eles, né, o córrego, porque ele desce, olha o tanto de prédio que tem aqui, olha o tanto de água que desce. É muita água. Tá? Desperdício, né? Desperdício demais. E aí, hein? O que é que os senhores estão fazendo, vão fazer, vereador Elias? Ô Paulo, esse problema já não é novo, né? Da própria... Como disse a senhora ali... já tratou disso em outro momento. Na Câmara Municipal nós já conversamos isso. O problema é que, quando parece que é para enfrentar o setor empresarial, as grandes empresas que construíram ali aqueles prédios ali, porque o responsável são eles, não é quem comprou o apartamento lá que é responsável. O responsável é quem construiu de forma inadequada. Aí parece que a AMA não age. Eu falo, parece que lei em Goiânia só vale para aplicar sobre pobre. Quando é rico, parece que não tem esse mesmo procedimento. Porque ali alguém já tinha que ser responsabilizado por isso. E eu já digo quem. Na minha opinião, foi a cada empresa dessa que construiu. Quer dizer, o Ministério Público está agindo agora, mas a AMA já tinha que ter agido há muito tempo. Há muito tempo. Porque sabia, né, primeiro, como é que autorizou aquela situação. Né? Ali foi autorizado o quê? Prevaleceu o interesse econômico empresarial e não o interesse da sociedade, não o interesse ambiental. O que é normal, né? Infelizmente é o que foi isso que o anormal é que está sendo normal. Foi isso que a SEI, que investigou a questão dos alvarás, identificou. Quer dizer, empresário aqui, infelizmente, manda na cidade, faz o que quer. Eu acho que não só os empresários, o maior culpado é quem deu a licença para eles construírem. Da mesma forma, o passeio das águas também foi um absurdo aqui. O Ministério Público depois autorizou, fez um TAC. É um absurdo que essa história de falar assim, não, mas o poder público concedeu. Não, concedeu porque deve ter dado alguma situação ali especial ali, porque não é possível, né? Eu fico imaginando, como é que é o shopping Passeio das Águas, que o vereador Hélio citou bem, construiu um shopping quase dentro do córrego. Olha, eu acho que a região tinha que construir aquele shopping mesmo. Não precisava ser dentro do córrego. Inclusive, a Câmara teve lá, né? Na Passeio das Águas, filmou a água, o barulho da água lá da nascente. E não adiantou nada. Os senhores estão sendo uns fiscaizinhos, então, sem muito sucesso, hein? Não, nós fomos lá. Nós fiscalizamos, denunciamos, mas existem uns taques da vida e passam por cima de qualquer lei.
O Walter Ferreira, do setor Lírio dos Campos, aqui em Goiânia, ele fala exatamente sobre isso, né? As nascentes estão pedindo socorro e cita aqui que foi construído um shopping em nascentes na Goiás Norte. Né? E ele perguntou uma coisa que o senhor já respondeu, mas responde de novo assim, bem direto. De quem é a culpa? Eu entendo que a culpa é da empresa e da AMA, que autorizou. E o senhor? Também, claro que o empresário também tem a sua culpa, que sabe do problema que está lá, mas quer não enxergar esse problema e o órgão que autoriza também. Eu fico imaginando como é que a empresa conseguiu essa licença. Certo? É isso? Eu tenho certeza que alguém em casa, já que eu falo tanto quando vem vereador aqui no programa, que os senhores é que têm a competência, né, de fiscalizar, eles devem estar falando, a culpa não é deles, né, dos senhores que não fizeram a fiscalização como deveria e não tiveram o resultado que deveria ter. A gente tem que entender o seguinte, o vereador tem limites. Né? Eu, por exemplo, fui pessoalmente lá no local, constatei no mês de agosto que lá, junto da construção, estava minando água. Quer dizer, não é falar assim, não, mas isso aqui é época de chuva, mês de agosto. Fizemos a denúncia, né? Denunciamos isso, o Ministério Público denunciamos isso na própria AMA. Infelizmente, aí a Câmara ela não tem o poder, né, de ela, por si só, tomar uma decisão contra o Executivo. Aí ou é o Judiciário, ou, né, você faz através de um processo administrativo. Infelizmente, não se tomou medida nenhuma providência. Tá bem, eu ouço com tristeza isso que o senhor fala, porque eu sei da sua determinação no sentido de corrigir as coisas que estão erradas. E se com toda essa determinação, ainda assim o senhor não consegue resultado, como não conseguiu nesse caso, do passeio das águas, é triste a gente ver que temos uma Câmara que tem essa competência, procura exercer essa competência, mas não tem a devida força. Quer ver um exemplo, Paulo? A questão do Mutirama, aquela questão da montanha-russa, está até hoje na justiça. Tem uma ação, nós entramos com a ação popular, o Ministério Público entrou com a ação civil pública, pensou uma ação na outra, está até hoje não tem decisão. Aí, quer dizer, eu falo, a morosidade, ela acaba beneficiando o criminoso. Né? Então, é o que eu estou dizendo, quer dizer, a gente fica chateado com isso, mas infelizmente é essa a situação. E outro erro do Passeio das Águas, tinha que ter feito a questão do sinaleiro ali, os trânsitos ali, está um absurdo ali. Tem que ter feito um viaduto ali. Então, assim, a compensação era ter feito um viaduto, mas fizeram a SMT, não sei qual motivo, disse que aquele sinaleiro aguentaria 5 anos, 9 anos para frente, não sei. Tá bem. É um absurdo. Eu vou para o intervalo comercial, lembrando nosso WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223. Coloque sempre seu nome no início da mensagem, o nome, onde você mora, para a gente poder identificá-lo. E eu vou voltar com uma pergunta já direto para o vereador Wellington Peixoto. Daqui a pouco a gente volta. Tudo bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o vereador Elias Vaz, que é do PSB, que é de oposição lá na Câmara de Vereadores, e também o vereador Wellington Peixoto, que é do PMDB e é da base de apoio do prefeito Paulo Garcia. Confere? Só que tem gente que não concorda com o senhor. Não é que confere da forma que vocês estão falando da base. O PMDB rompeu... Eu perguntei antes para o senhor disse que era. Porque eu sempre estive na base. Tanto mas nas últimas ações nossas, acompanhei as decisões da maioria da nossa bancada. Hoje, o vereador Clécio e a Célia é líder, e acompanhei, e tenho acompanhado as decisões da maioria. Inclusive, até na última do puxadinho, né, do IPTU, acompanhei a votação, assinei o relatório junto com o Elias pegou as nossas assinaturas. Então, o PMDB é um partido que distanciou, e hoje eu tenho que seguir as decisões do partido. E assim eu estou fazendo na Câmara Municipal. Menos mal, o senhor vai ficar bem agora na foto, então, com o vereador Clécio Alves, que está assistindo ao programa, e o senhor viu agora há pouco que ele ligou no meu celular pessoal. Não vi. E eu atendi durante uma matéria que estava sendo exibida, e ele dizendo o seguinte: Paulo, que história é essa do vereador Wellington Peixoto dizer que é da base de apoio do prefeito Paulo Garcia? Ele está ficando louco? Eu não falei em nenhum momento. Eu entro, mas o senhor concordou, e eu não, sei porque eu estava esperando falar, né, mas porque não tive a oportunidade. Mas eu tenho seguido as orientações. Hoje o Clécio é o líder da bancada, e toda a orientação a gente reúne lá as votações polêmicas, e as decisões eu tenho seguido sim as decisões do partido. Tá bem. Satisfeito, vereador Clécio? Então tá tudo em paz, né? Tá tudo bem, não precisa puxar a orelha do Wellington, que ele já se antecipou, né, e já disse que está junto com o senhor. É isso ou tem alguma dúvida? Não, tem dúvida nenhuma. É isso?
Tá bem. Vamos lá. Carlos Antônio, do setor Aruanã Parque, aqui em Goiânia. Boa noite, Carlos. Ele diz o seguinte: em relação à coleta de lixo, por que a Comurg recolhe o lixo diariamente em bairros elitizados e em bairros periféricos não? Nesses últimos, nos periféricos, no máximo 3 vezes por semana. Alguém tem a resposta? Não, Paulo, assim, o que às vezes pode acontecer, eu não vou falar em nome da Comurg, é que tem região que é até mais adensada, tem muitos edifícios, por exemplo, pode ser que tenha uma concentração maior, o lixo de um dia para o outro acumula muito, né, mais que alguns bairros, né, claro que você não pode comparar o que acumula de lixo em frente a um edifício que tem 2, 3 torres, com uma casa, né, que mora apenas uma família, é diferente, né, mas eu penso que a prefeitura não vem fazendo um trabalho, eu acho que a contenta de forma alguma. Eu acho que, de uma forma geral, né, sempre tem havido muita reclamação por parte da sociedade com relação à questão da coleta de lixo. Se tem 7 caminhões, já são poucos, já são 7 caminhões parados, não tem como dar certo e funcionar da forma. Então sempre vai falhar algum lugar, algum dia, e aí realmente fica muito complicado. Pois é, interessante que essa história a prefeitura não admite, não assume publicamente e não arruma, né? Quer dizer, não conserta os caminhões para poder prestar o serviço pelo qual a população paga através dos impostos. Tanto quanto paga, por exemplo, pela iluminação pública. Pegue o seu cartãozinho, o seu boletozinho, né, da sua conta de energia, que você vai ver lá quanto é que você paga todo mês, né, pela iluminação pública. Você tem iluminação pública em frente à sua casa, no bairro onde você mora? Eu duvido muito, né, que o problema tenha sido resolvido conforme o Ministério Público pretendeu e o prefeito Paulo Garcia concordou através de um TAC. Senhores têm notícias sobre iluminação? Você, telespectador, pode nos ajudar a dizer como anda a iluminação aí no seu bairro. 982003223 é o nosso WhatsApp. Eu sei que houve uma ação mais intensa, né? Mas por que, Paulo? O doutor Fernando Krepp chegou a ter que ir nos locais fiscalizar. É uma coisa absurda isso, né? Então, assim, promotor fiscalizar, por exemplo, se não está faltando lâmpada. Porque sempre o problema, Paulo, é preciso que o pessoal tenha clareza por que teve esse colapso aí na questão da iluminação pública. Porque a prefeitura não comprou lâmpada, não é porque não tinha funcionário, não. Outra hora é porque os carros, o caminhão que fazia esse trabalho, eles não pagaram, não tinha caminhão. Então, esse era o problema. E não tinha também os outros produtos, né? Não tinha relé, lâmpada. Então, o que acontecia? O técnico ficava lá parado, Paulo, o dia inteiro. Então, esse é o problema. Não é porque ele não queria trabalhar, não. Porque não tinha instrumento para trabalhar. E a prefeitura falou em terceirizar esse serviço. É isso aí que eu está terceirizando. Já está terceirizando. Fez a licitação. E temos funcionários à disposição, funcionários competentes, uma estrutura que realmente dá conta de atender, mas eu não atendia por falta de material. Agora vai terceirizar. E esse pessoal vai fazer o quê? Então, onde que nós vamos... Esse é um problema. E o pessoal, assim, ficou comprovado, o Ministério Público acompanhou isso. Quando esse pessoal tem peça, não falta o material de trabalho deles, eles fazem com muita eficiência. Eles fizeram um relatório de cada equipe, quantas lâmpadas conseguiam trocar por dia. É uma coisa impressionante, Paulo. Agora, não pode faltar. O problema é que a prefeitura... Aí fica até parecendo, a gente fica pensando, né, Paulo? Será que não deixou faltar porque quis, para depois justificar terceirizar e fazer esse contrato milionário, contrato de 34 milhões que está fazendo agora com a empresa? Falando nisso, rapidamente, queria que o senhor falasse também sobre a questão dos fotossensores. Como está? Bom, Paulo, eu hoje acompanhei pela imprensa, né? Nós fizemos aquela denúncia, que foram 2 questões. Primeiro, estava fazendo uma licitação que não estava exigindo equipamentos novos, que claramente estava direcionando para a Trana, essa empresa que já está há vários anos explorando esse serviço aqui em Goiânia. Quer dizer, outra questão também é que nós apresentamos uma denúncia no Ministério Público, onde comprovadamente um relatório que foi feito por técnicos da agência de trânsito, da SMT, né, dizendo que essa empresa fazia um péssimo serviço. Então, isso é uma relação totalmente desvantajosa. De 2009 para cá, a prefeitura gastou 60 milhões de reais, e se tivesse feito convênio com o IFG, tinha gasto 30 milhões, os equipamentos eram nossos, porque hoje nenhum parafuso desses fotossensores, nada disso aí é da prefeitura, pertence ainda à empresa. Isso foi bem, nosso, porque o dinheiro é nosso, né? Nosso, e tem o problema da sinalização, da marca sinalizadora também, que é um problema. A sinalização está precária, a tinta de má qualidade. A gente até brinca que é tinta guache, né, Elias? Porque é o seguinte, Paulo, eles vão lá e pintam as faixas nos bairros, como dá 2, 3 meses para pagar. Como aquelas faixas de ciclovias também, né, que a gente mostrou no início,
Começou a chover, elas foram embora. Boa noite, meu nome é Marcelo Conrado. Boa noite, Marcelo. Ele diz o seguinte: Paulo, a omissão da AMA é lamentável. Aqui no setor Jaó, o descarte irregular de entulho matou todas as nascentes da APP do setor Jaó. São dezenas de caminhões todos os dias. Nós vamos levantar esse assunto, tá? Com a vigência da nova lei, muitas empresas, para fugir da cobrança, também vão descartar lixo em áreas de preservação ambiental, piorando ainda mais a situação. Já fizemos várias denúncias na AMA e para os vereadores que sabem do problema. O que fazer? Rapidinho, alguém responde? Bom, o Marcelo Conrado é um lutador, né? Ele é um representante ali daquela região, principalmente do Jaó, assim, que luta pela comunidade. E ele realmente, eu tenho acompanhado essa luta dele, é uma luta, assim, que tem hora que ele fica até num desespero, porque ele vai lá, vai na delegacia do meio ambiente, vai no Ministério Público, e continuam cometendo crime ambiental. Ele vai fazer o quê? A pergunta dele é essa? Não, é o que está. Acho que já tem que denunciar os órgãos, né? Aqui nós vamos, porque não agem. É um absurdo. Tá, vou levantar essa questão, tá bem? Os órgãos competentes para os próximos agindo. programas. E ele ainda continua dizendo o seguinte: com relação à iluminação, ele já foi rápido no gatilho e mandou outra mensagem. Com relação à iluminação, foi aprovada uma licitação de 34 milhões, 34 milhões. Para trocar 20 mil lâmpadas. A empresa Citeluz ganhou. E aí ele diz o seguinte: o que dá R$ 1.400 por lâmpada trocada. Por que os senhores não falam nisso? Não, na verdade o contrato não é só isso. Tem a manutenção, tem relé, são relés, Marcelo, eu passei 2 dias estudando esse contrato. É um contrato de processo licitatório, quer dizer, é um processo licitatório que tem quase umas 4 mil páginas, foi muito trabalhoso. Eu até por coincidência, Paulo, até ontem eu estava estudando esse processo. Não é só isso. O problema, tem outros problemas aí que a gente está estudando, que eu acho que pode ter aí uma irregularidade muito grande. Porque, só para você ter uma ideia, Paulo, assim, eles têm um negócio de ronda lá, que eles vão trocar e vão cobrar da prefeitura sem a prefeitura emitir o ordem de serviço. Quer dizer, a empresa vai lá, fala que tinha um defeito, consertou e fala, manda cobrando. Como é que a prefeitura sabe se realmente estava estragado? Tá bem, nós vamos levantar essa questão, vamos ouvir o vereador também para falar sobre isso. Giancarlo, setor Dom Rafael, ele diz o seguinte: aqui falta iluminação pública. Está vendo como é que a resposta é rápida, né, por parte do telespectador? E eu fico feliz com isso. Ele diz que é feliz com a interação, mas triste com o que as pessoas dizem, porque lá está faltando iluminação, o asfalto, a interligação da BR-060 para o setor, e pedimos socorro aos vereadores. Vamos correr? Respostas bem curtas agora. O senhor pode socorrer o telespectador? Então, fazer o quê? Eu sei desse problema, já fui procurado algumas vezes e a gente tem cobrado. Infelizmente, não basta só a troca da lâmpada, não tem nem a haste, está faltando haste lá em alguns pontos. E a questão do asfalto, a prefeitura, infelizmente, não está tendo material para fazer. E dinheiro tem, né? Outro telespectador que liga para falar também sobre iluminação é o Fábio, dizendo o seguinte: fazer o quê, né? Esse prefeito cobra muito imposto, mas não serve para trocar uma lâmpada de rua. Eu pago 2.000 de IPTU, mais 5.000 de ISS da contribuição, são 7.000 e não dá para trocar uma lâmpada sequer aqui na minha rua. Indignação do telespectador. Maurício, falando aqui, deixe-me ver, são tantas perguntas que vêm que atropelam. Assim, só uma questão, eu acho aqui, central, é um problema de gestão, um problema que essa administração é a pior da história de Goiânia. Esse é o problema, Paulo. Não vai digerir nada. Não adianta, esse é o problema. Não adianta falar assim, olha, o que tem que fazer? O que tem que fazer é tirar essa administração, porque é péssima, não tem competência e não tem nenhum compromisso com a sociedade. Tá bem, o Alexandre está falando aqui sobre abordagem para arrecadação de IPVA, mas para pegar bandidos não, enfim, um assunto que a gente discutiu ontem, mas vale o registro e a indignação do telespectador. É isso mesmo que ele disse, ele mandou várias vezes a mesma mensagem. Vamos lá, vamos correr para atender outros telespectadores. Aqui é o José de Souza, em relação à nascente, ele falando sobre uma nascente que existe também embaixo da própria Assembleia Legislativa também, não é isso? Quer dizer, esse problema aqui em Goiânia, aqui em Goiás, é histórico, construir edificações em cima de nascentes, né? É verdade, essa da Assembleia Legislativa é um caso antigo e não vai virar nada, infelizmente. Boa noite, Paulo, meu nome é Adriano. Boa noite, Adriano, mora no setor Jaó. Sobre as lâmpadas, já tirei fotos dos postes para trocar as lâmpadas queimadas. Vieram e trocaram, depois de 2 semanas, voltaram a queimar de novo. Já falei para eles que precisam trocar o soquete, senão vai continuar queimando. Mas eles não entendem. Quer dizer, tem problema de toda a ordem em relação à questão da iluminação.
Né? Tem, de repente, troca a lâmpada, mas não troca um componente, não adianta nada. Boa noite, meu nome é Orlando, moro no setor Santa Genoveva, na Avenida do Café. A iluminação aqui é precária. Olha só que coisa, bastou falar sobre iluminação para a gente fazer um mapeamento, né, da cidade e ver que a cidade está às escuras ainda. Iluminação precária, as poucas lâmpadas que funcionam o dia todo e as que não funcionam hora nenhuma. Com isso, a violência toma conta do setor, infelizmente durante o dia também. Obrigado. E é verdade. Paulo, isso é comprovado. Local bem iluminado é muito menor o índice de criminalidade que o local mal iluminado. Isso é comprovado com pesquisa, que isso aí não é achômetro, não. Isso aí é comprovado. Então, uma forma de você ter a segurança é estar bem iluminados os locais. Então, a prefeitura hoje, ela tem uma contribuição negativa com o problema da violência, à medida que ela não dá conta sequer de manter a cidade iluminada. Lá no Jaú tem um sistema de monitoramento. Se tiver escuro, não adianta nada. Não resolve, né? Isso foi dito ontem aqui pelo comandante da Polícia Militar, o Coronel Divino Alves. É sobre a falta de iluminação, que é um dos fatores que geram a violência. Tem até índice, que é coisa que aumenta em 40%, onde não está bem iluminado. A Uniterra tem a seguinte opinião: a maior violência é a roubalheira praticada pelos políticos corruptos, maior inclusive que a explosão de caixas eletrônicos. É verdade. Eu acho que é um grande problema, né? O que não se pode generalizar também, porque nem todos os políticos são corruptos. Só que eu acho que os corruptos tinham que estar na cadeia, e não estão. Tá bem. Paulo, Antônio, pergunte ao vereador Elias Vaz para ele pedir à Comurg a limpeza da Vila Pedroso. O pessoal da região leste, Vila Pedroso é região leste, não é isso? Região leste. Eles todos os dias ligam, fazem um apelo, a gente faz o apelo aqui publicamente, o presidente da Comurg ainda não tomou providência. Lá na região leste. Ontem a frente de serviço. Ontem. Foi Mas ele está mandando o WhatsApp agora, dizendo que está as calçadas cheias de mato, boca de lobo entupida, praça 1º de fevereiro, só abandono, nem meio fio, acabou? Porque eu fui cobrar a respeito de uma limpeza lá, de um setor lá, eles já me falaram, não, está fazendo a frente de serviço, foi lançada ontem, e disse que vai ficar 10 dias ali na região leste para tentar solucionar esse problema. Boa noite, Paulo. Meu nome é Nelson, moro no Recanto das Minas Gerais e sobre as nascentes tem outra, que foi outro prédio que foi construído sobre a concessionária da Ford na 88, é verdade? Da Ford, não conheço. Enfim, vamos averiguar isso, vamos investigar isso também para trazer. São assuntos importantes que as pessoas muitas vezes não se dão conta da importância da água, né? A gente abre a torneira e acha que a água é um bem, como disse a presidente Dilma naquela ocasião, que não acaba, né? Que não é finito, mas acaba sim, se a gente continuar fazendo as bobagens que estamos fazendo. Jardim Nova Esperança, telespectador, ligou aqui, o William Alves Lima, do Jardim Novo Mundo, dizendo que no Jardim Nova Esperança as lâmpadas ficam acesas o dia todo. Que bobagem, né? Que coisa. E aí, até ambientalmente, né? Gastando energia à toa, né, Paulo? E aí de noite não funciona. É o problema do relé, né? Se não trocar o relé. De quem? A prefeitura, a CEINFRA hoje, né? Trocar o relé de quem? De repente não é da lâmpada que precisa trocar o relé. Esse é o problema. Minha tese é essa, viu, Paulo? Trocar o relé da prefeitura mesmo, do prefeito. Vereador Elias Vaz, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo. Boa noite. Obrigado, vereador Wellington Peixoto. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Obrigado. Feita a correção, né, mais uma vez, por vereador Clécio Alves, que está assistindo. Eu já dei prova a isso ao nosso líder lá, que as decisões está sendo em colegiado ali, entre nós três ali, e aquilo que ele decidir, vamos seguir. Tá bem, vereador, tá vendo? Soldado do partido, né? E eu fiz o registro porque eu sempre pergunto, né, vereador de situação de oposição, a gente sempre traz aqui, o vereador... Mas no início não foi falado. Não falou nada, ficou quieto e... Né, passou. É porque no início você não falou que era situação. Isso sempre foi na base de apoio. Então, foi por isso que... Depois que fez no outro... O senhor está com saudade do prefeito? Oi? Está com saudade do prefeito? Não, saudade do povo goianiense, que realmente vai ter uma eleição aí, vai escolher. Tá bem. Obrigado, vereador. Obrigado a você, telespectador. Uma boa noite para você. Até amanhã.